das maiores criações do rock progressivo. Hoje a gente vai aprender inglês com a música Comfortably Numb, da banda Pink Floyd. E dentre as suas infinitas possibilidades de interpretação, eu fico com aquela que fala sobre como a vida levada no piloto automático pode acabar nos transformando em pessoas confortavelmente entorpecidas. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música, gosta dos clássicos do rock and roll e gosta da ideia de aprender inglês com música e de aprender inglês com rock, então aproveita, se inscreve aqui no canal. Na verdade, você precisa se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. The Wall é, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais criativas da história do rock mundial. Lançado em novembro de 1979, foi o 11º álbum da banda Pink Floyd. E todo o conceito do álbum, que é uma ópera rock, foi concebido pelo vocalista e baixista Roger Waters. E essa trama dessa ópera rock, vamos chamar assim de trama, gira em torno de um personagem fictício chamado Pink, que é na verdade uma estrela do rock frustrada com as suas experiências de vida. E esse personagem fictício foi claramente inspirado pelo próprio Roger Waters. E em meio a essa jornada do álbum The Wall é que está a clássica, a épica Comfortably Numb, que numa tradução literal seria confortavelmente entorpecido. A canção foi escrita pelo guitarrista David Gilmour e pelo baixista e vocalista Roger Waters, mas na verdade foi uma ideia original do David, que pretendia lançar essa música num primeiro trabalho dele, original, autoral, porém solo. Mas ele acabou decidindo levar a música pra banda e em meio a muitas divergências com o Roger Waters, cada um queria um negócio pra música. Um queria levar a música pra um lado, o outro queria levar a música pra um outro lado, fazer arranjos completamente diferentes. E Comfortably Numb, na verdade, surgiu dessa parceria entre os dois ali, cada um abrindo mão de uma coisa e tal, até que o negócio foi ganhando vida da forma como a gente conhece hoje. Comfortably Numb também é uma música conhecida por ter em todas as suas versões o solo de guitarra da música sendo realizado de uma maneira diferente. Então é capaz de você já ter escutado aí Comfortably Numb terminando de várias formas diferentes. E inclusive o solo dessa música é constantemente apontado como o mais longo solo da banda e um dos mais lindos solos de guitarra de todos os tempos. Você concorda? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E este fato, inclusive, nos leva a um recado muito importante que eu gosto de passar aqui. A gente já viu também em outras músicas, tipo Wish You Were Here, também do Pink Floyd, que já tá aqui no canal. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link na descrição pra você assistir depois, quando essa aula aqui acabar. Esse recado foi dado também em Sweet Child O' Mine, do Guns, que também tá aqui na descrição, você também pode assistir. Você já viu que esse canal tá pronto pra você dar uma maratonada. E só clássico, só música boa. Mas o recado é o seguinte, porque no final deste vídeo, para quem fica aqui comigo até o final e para os inscritos do canal, eu preparo um karaokê. E o nosso foco aqui é o quê? É o inglês, né? O nosso foco não é a afinação, se você canta no tom ou não, essa é uma informação importante, porque não é isso aqui que a gente tá focando. A gente tá focando no quê? Na parte do inglês. Então, no final da música, a hora que entrar o karaokê, você não vai ver lá todos os solos, todos os arranjos, e a gente dá uma cortada, uma focada para ficar um negócio mais otimizado na parte da letra da música mesmo, tá? Então esse recado é importante pra você não estranhar a hora que chegar o karaokê, que você for treinar, cantar a música. Depois você coloca aí no seu YouTube, no seu Spotify, na sua plataforma de streaming preferida aí, e aí você vai curtir os solos do David Gilmour, você vai curtir todo o arranjo da música. Aqui a gente fica focado no inglês, beleza? E o último recado antes da gente entrar aqui de fato na música. Quando eu falo de infinitas possibilidades de interpretação, e aqui eu não tô falando só de Comfortably Numb, eu vou falar aí das músicas do Pink Floyd no geral, né? São as músicas que trazem muito desse aspecto do mental, né? Nos levam pra esse campo da mente, da imaginação, das interpretações. Assim como a gente viu também em Wish You Were Here, as músicas são repletas de metáforas e essas metáforas abrem campo, elas abrem uma possibilidade para diversas interpretações. Não é diferente com Comfortably Numb. Comfortably Numb, se você prestar atenção
atenção, se você for trocar uma ideia com outras pessoas que também curtem rock, músicas e letras de música que trazem ali reflexões mais profundas acerca da nossa vida, da nossa existência, como é muito comum a gente ver nessas letras de rock clássico, existem diversas interpretações. Eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho da minha interpretação, porque eu sempre gosto de trazer essa parte de contextualização, porque isso ajuda muito a gente a entender aquele pano de fundo, aquele cenário que vai fazendo parte ali de toda a nossa trajetória, de toda a nossa experiência de contato com a música. E aí isso vai construindo e fixando vocabulário, estruturas dentro da nossa mente também. Então aqui eu vou trazer a minha interpretação e você fica livre, sinta-se livre pra deixar aqui nos comentários se você interpretou a música de uma maneira diferente, se você já tinha parado pra interpretar, pra pensar sobre a música e você tinha tido outras ideias, deixa aqui embaixo, vamos trocar, que isso também acaba de alguma forma enriquecendo o nosso contato com a música e com a arte. Então, pra gente partir pra interpretação e pro entendimento de Comfortably Numb, olha só, vamos ter duas coisas aqui em mente que vão ser importantes. A primeira delas é o seguinte, você já entendeu que se trata de uma ópera rock e que tem toda uma jornada. E Comfortably Numb, na verdade o álbum todo, né, mas Comfortably Numb, que faz parte do álbum, vai trazer ali toda a jornada, toda a vida, toda a história da vida de um personagem fictício chamado Pink. E que é uma pessoa, de alguma forma, frustrada. Ele é uma estrela de rock frustrada com a vida e com as escolhas de vida que ele foi fazendo ao longo do tempo, certo? Então, personagem fictício, adulto, frustrado. Primeira informação. Segunda informação que vai ser importante pra gente entender e mergulhar dentro da música é o seguinte, o Roger Waters, ele sofria, ou ainda sofre, sei, de um problema no fígado. Então, ele tinha lá algumas complicações hepáticas. E, antes de uma turnê do álbum Animals, nos Estados Unidos, ele tava sentindo muitas dores no abdômen. Então, ele tava lá na coxia, tava lá no camarim e com muitas dores abdominais. E foi necessário, inclusive, chamar um médico pra poder ver se conseguia ali medicá-lo de alguma forma, entregar alguma coisa que pudesse amenizar essas dores e ele pudesse entrar no palco e fazer o show. Beleza? Então, essas duas informações são muito importantes pra nossa parte de interpretação, pra entender algumas coisas que estão falando ali. Personagem fictício, frustrado, adulto, frustrado com a vida, e o Roger Waters, que tinha problemas de fígado, tinha questões ali hepáticas, e antes de um show, de uma turnê, ele tava sentindo muitas dores abdominais. Então bora, vamos aprender inglês e aprender a cantar esse clássico Comfortably Numb do Pink Floyd. Na primeira estrofe da música, ele fala o seguinte, hello! E aqui tem um negócio que eu acho muito massa em algumas músicas do Pink Floyd, quando eles nos levam pra essas viagens mais mentais, assim, nos levam pra um outro campo, que é como se parece que tivesse um eco dentro da nossa própria mente. Então a gente consegue escutar isso, assim, quando a gente tá viajando nas músicas do álbum e tal. Então vem a primeira frase que é hello, e aí vem como se fosse um eco, assim, hello, hello, hello. Então, né? Olá, hello. Is there anybody in there? Então, uma pergunta, is there anybody in there? Tem alguém aí dentro? E aqui a gente pode pensar como se fosse alguém conversando com uma pessoa que tá ali numa situação extremamente apática, sabe assim? Tipo, o mundo tá caindo aqui do lado de fora e a pessoa não tá... sabe? Não tá ali, tá em outro lugar. E aí, como se alguém estivesse tentando falar com essa pessoa, mas o eu interior, o ser dessa pessoa, tá completamente, assim, entorpecido. É uma pessoa que tá meio que desconectada do mundo aqui fora. Então, existe uma pessoa lá dentro, existe um eu interior muito apagado, muito entorpecido, muito adormecido, e tem alguém aqui do lado de fora do corpo dessa pessoa tentando acessar de alguma maneira. E, metaforicamente, a gente pode imaginar aqui diversas coisas, né? Se fosse uma pessoa tentando oferecer uma ajuda pra alguém que tá passando por um momento difícil, que às vezes tá passando por um momento de tristeza muito profunda, de isolamento social e tal, e aí você tenta acessar. Então pode ser um profissional, pode ser uma pessoa da família, um amigo, um conhecido, que tá tentando conversar com essa pessoa que tá completamente fechada ali dentro do mundo dela. Então, hello, is there anybody in there? É tipo falando pra alguém dentro. E a gente consegue fazer aquele paralelo quando a gente toca na casa de alguém, né? Que a gente bate na porta, ei, tem alguém aí dentro, né? Hello, is there anybody in there? Mas no caso, tá falando da pessoa dentro dela mesma. Hello, is there anybody in there? Tem alguém aí dentro? Just nod if you can hear me. Nod é quando você faz um gesto com a cabeça. Só assim, ó, um aceno. Então, como se você fizesse assim, ó, pra acenar positivamente e pra acenar negativamente.
Ok? Então, isso é nod. Just nod if you can hear me. Então, faz um sinal, faz um aceno se você conseguir me escutar. Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Tem alguém em casa? E aqui só uma observação em relação a esse at, que na hora que a gente for cantar, ele é pronunciado muito rápido. A gente quase não escuta o at, ele meio que junta ali tudo no meio da frase e fica Is there anyone at home? É home, é home, ok? Então, olha só, uma pessoa que tá ali apática, isolada, fechada no mundo dela, que não tá interagindo muito com a realidade e chega alguém. Oi, tem alguém aí dentro? Faz um aceno se você estiver conseguindo me escutar. Tem alguém aí em casa? E aí, vamos cantar agora dentro do ritmo da música. Pra você conseguir aproveitar o karaokê que tá no final do vídeo, claro, lembra, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, certo? Agora, nesse momento, você vai cantar comigo. Num primeiro momento, dentro do ritmo, devagar. E depois a gente já entra com o acompanhamento da música no ritmo normal, ok? Canta aí, canta comigo em voz alta, não tem problema se errar, o importante é que você cante em voz alta. Bora, vamos junto. Hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Aqui continua sendo a pessoa que tá lá tentando falar com aquele que não tá sendo acessado, com aquela pessoa que tá meio distante, meio isolada. Então, essa pessoa de fora continua falando. E ela fala o seguinte: Come on, now, vamos, agora. Come on, now. I hear you're feeling down. I hear you are feeling down, no sentido de eu ouvi dizer que você tá se sentindo meio pra baixo, que você tá se sentindo mal. I hear you're feeling down. Eu ouvi dizer que você tá pra baixo. Well, I can ease your pain. Bem, eu posso dar um jeito na sua dor. Eu posso amenizar a sua dor. Então aqui o verbo ease, no sentido de eu posso conseguir amenizar esses sintomas, fazer com que isso diminua. Eu consigo aliviar a sua dor. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. To get on your feet é uma expressão idiomática, é um idiom. Olha só, só nessa música, a gente vai ver duas expressões idiomáticas, dois idioms. Tem nessa estrofe aqui e mais pro final da música a gente vai ver um outro também. Expressão idiomática é um negócio que aparece o tempo inteiro na nossa comunicação, porque os falantes nativos usam muitas expressões idiomáticas para se comunicarem. Assim como no português, né? A gente também usa muita expressão de forma coloquial, de forma informal, e isso, inclusive, transforma a nossa comunicação. Deixa a nossa comunicação mais natural, mais fluida, sabe? Eu, inclusive, tenho um treinamento online só com expressões idiomáticas. São mais de 100 expressões idiomáticas contextualizadas com cenas de Friends. Então pensa, porque é nada melhor para poder contextualizar o uso de algumas coisas do que, por exemplo, músicas, como a gente faz aqui neste canal, e cenas de filmes e séries, e principalmente filmes e séries que nos trazem ali para situações da vida real, né? Como é o caso de Friends. Além de Friends ser uma série maravilhosa da vida, são situações do dia a dia, são situações da vida real. Então pensa, são mais de 100 expressões idiomáticas, todas contextualizadas com cenas de Friends. This is amazing. I know. E depois no outro módulo, no segundo módulo, são mais de 100 provérbios e ditados populares, também contextualizados com cenas de outros filmes e séries. Se você quiser conhecer o mini curso de expressões idiomáticas, mais de 12 horas de aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, get you on your feet again, que seria no sentido de, cara, eu consigo amenizar a sua dor e te trazer de volta pro jogo, eu consigo te fazer ficar em pé de novo, mas nesse sentido, cara, vamos lá, eu vou conseguir fazer com que você se sinta bem de novo e volte a tocar a sua vida. Get you on your feet again. Vamos cantar dentro do ritmo, vem comigo, essa estrofe fica assim, ó. Come on. Now. Aí aqui, ó, o come on e o now, ele dá uma juntada assim. Come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Aqui dá umas quebradinhas de uma estrofe para outra para poder entrar no ritmo. Então, I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you
on your feet again. Vamos dentro do ritmo com acompanhamento? Bora! Come on now, I hear you feeling down. I can ease your pain, get you on your feet again. Aí aqui é uma parte que o próprio Roger Waters fala, que é ele meio que narrando aquele momento que o médico chegou no camarim. Lembra que existiam algumas coisas que era importante a gente ter em mente? E um desses momentos, uma dessas coisas foi quando Roger Waters, antes de um show numa turnê, tava com muitas dores abdominais. Pois é, ele tava lá dentro do camarim com muita dor. E aí chegou o médico. E aí o médico começa a conversar com ele. Então nessa estrofe aqui, é como se fosse isso, essa conversa do médico com ele. Então o médico entra, ele tá sentindo muita dor, e aí o médico fala o seguinte: relax. Calma, relaxa, fica tranquilo. Relax. I'll need some information first. Eu vou precisar de algumas informações primeiro. I will, então aqui modal verb will de futuro, contraído com o sujeito, vira I'll need, então eu irei precisar, eu vou precisar de algumas informações. Some information first. Primeiro, eu vou precisar de algumas informações. Então o médico chega, ele tá lá com muita dor, o médico fala: calma, relaxa, eu vou precisar de algumas informações primeiro. I'll need some information first. Just the basic facts. Só o básico. Então eu vou precisar só dos fatos básicos. Tipo assim, onde que tá doendo? O que que aconteceu? Quando que começou? Qual que é a intensidade dessa dor que você tá sentindo? Então, o básico pra ele poder pensar em alguma coisa ali pra poder aliviar a dor, pra poder pensar ou prescrever algum tipo de medicação, certo? Então, just the basic facts. Só os fatos básicos. Can you show me where it hurts? Você pode me mostrar? Can you show me? Você pode me mostrar? Can you show me where it hurts? Onde que dói? Aonde que tá aí você tá sentindo a dor? Can you show me where it hurts? Bora dentro do ritmo. Aí mais uma vez fica aquele eco lá assim, ó. Relax. I'll need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Relax. I'll need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? E aí o clássico épico entra a voz do David Gilmour, e aí é como se iniciasse uma conversa. Então agora o paciente, no caso que seria o personagem fictício, que seria o Pink, que é o personagem dessa ópera rock, ele começa a falar. E aí o que que ele fala? No show é o David Gilmour, né, na música, é a segunda voz do David Gilmour que vem ali junto, né, fazendo dueto com o Roger Waters nessa música. E aí ele fala o seguinte: então agora, no refrão, o que a gente escuta é como se fosse a voz do paciente. Então, lembra, antes tinha a figura de um médico ou a figura de alguma outra pessoa que tava do lado de fora tentando ajudar aquela pessoa ali presa, perdida dentro dela. E aí agora essa pessoa começa a falar alguma coisa e ela fala assim, ó: there is no pain, you are receding. Não tem nenhuma dor. Não tem nenhuma dor. There is no pain, you are receding. No sentido de que você tá regredindo, você tá diminuindo. Então a pessoa que já tava lá meio que presa dentro dela, parece que nesse momento que tentam acessá-la, ela se afasta mais ainda. Fala: não tem dor. Você tá regredindo. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. Então aqui ele tá falando, você tá regredindo, e eu faço a comparação como se fosse uma fumaça de um navio distante no horizonte. Aqui a gente tem o possessivo. Olha só, esse apóstrofo S aqui depois de ship tá indicando a posse, porque é a fumaça do navio, certo? Então, a distant ship's smoke é a fumaça distante do navio. A distant ship's smoke on the horizon, no horizonte. You are only coming through in waves. Eu tô conseguindo te ver. Você tá entrando. You are coming through. Você tá entrando aonde? Você tá entrando aqui dentro de mim, na minha mente, na minha cabeça. Eu tô te olhando através dos meus olhos. Você tá entrando e eu tô acessando essa informação, essa imagem. Só que eu tô acessando essa imagem através de ondas. Então você só tá vindo, a sua imagem só tá vindo através de ondas. You are only coming through in waves. Your lips move. Os seus lábios se movem. Your lips move. But I can't hear what you are saying. Mas eu não consigo escutar. But I can't hear what you are saying. O que você está dizendo. Os seus lábios se movem,
mas eu não consigo escutar o que você tá dizendo. Vamos dentro do ritmo, fica assim, ó, primeiro devagar. Vem comigo, canta aí em voz alta. There is no pain you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You're only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. There is no pain you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You're only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. E aí continua como se fosse o paciente ainda. A gente pode falar que o refrão dessa música tem duas partes. Então tem essa primeira parte e agora a segunda parte do refrão. E aí nessa segunda parte ainda é o paciente contando. E agora ele vai contar de um episódio que aconteceu na infância dele. O que aconteceu na infância dele? When I was a child, quando eu era uma criança, when I was a child, I had a fever. Eu tive uma febre. Quando eu era criança, eu tive uma febre. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. As minhas mãos, my hands felt like. Então, feel like é parecer com alguma coisa, certo? Feel like, parecer com alguma coisa. Feel, no passado, vira felt. Então, as minhas mãos pareceram como my hands felt like two balloons. As minhas mãos pareceram como se fossem dois balões. Então, provavelmente, quando ele era criança, durante esse momento de febre muito forte, foi um acontecimento que o marcou, deixou ali um registro muito forte, talvez um momento ali de febre muito alta, né, que a gente tem, às vezes, até algumas alucinações. Então, ele se lembra de ter tido essa febre e de ter tido esse momento onde as mãos dele pareciam dois balões. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. E ali, naquele exato momento, ele tá com essa sensação de novo. Então ele tá tentando expressar alguma coisa, naquele momento ele acessou uma memória dele da infância e ele tá sentindo aquela sensação ali de novo. Now, I've got that feeling. Eu tenho aquele sentimento once again. Uma vez de novo. Ou outra vez. Agora, eu tenho aquele sentimento outra vez. I can't explain. Eu não consigo explicar. Eu tô com esse sentimento de novo, mas eu não consigo explicar. I can't explain. You would not understand. Você não entenderia. Olha aqui o would, mais uma vez, modal verb. Em quantas músicas aqui a gente já viu esse modal verb would? E isso é muito bacana porque a gente vai vendo o uso das estruturas, das expressões em diferentes contextos. Então a gente viu lá na música do Maroon 5, Memories, onde ele fala o seguinte: Everything would stay the same. Tudo ficaria da mesma forma. A gente também viu lá em The Scientist, do Coldplay, onde ele fala assim: No one ever said it would be this hard. Ninguém nunca disse que isso seria tão difícil, que seria difícil dessa forma. E a gente também viu em Linger, da banda The Cranberries, aonde vem a estrutura na forma negativa. I wouldn't feel so used. Eu não me sentiria tão usada. E teve também Sweet Child O' Mine, na música do Guns, na forma contraída. Where as a child I'd hide. Where as a child I would hide. Where as a child I'd hide. Que quando eu era uma criança eu me esconderia ali. Aqui na música do Pink Floyd, You would not understand. Você não entenderia. Então eu tô com essa sensação de novo, eu não consigo explicar e você não entenderia. You would not understand. This is not how I am. Não é assim que eu sou. Então ele tá ali num momento completamente fechado, tentando de alguma forma conversar com as pessoas que estão tentando acessá-lo, né? Essa pessoa que tá presa dentro dela mesma, distante, afastada da realidade. E ele fala, ele conta o episódio de quando ele era uma criança, ele teve uma febre e as mãos dele se sentiram como dois balões. E ali naquele momento ele tá com essa sensação de novo, mas ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar porque a pessoa talvez não entenderia, ela não fosse entender, porque ele não é daquele jeito. Vamos cantar junto comigo dentro do ritmo, fica assim, ó. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again.
I can't explain, you would not understand. This is not how I am. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain. You would not understand. This is not how I am. E aí entra a parte, a frase clássica dessa música, né? I have become comfortably numb. Eu me tornei confortavelmente entorpecido. Aí entra um solo, tá? Maravilhoso, e depois ele repete mais uma vez. I have become comfortably numb. Aqui, duas coisas. A primeira, que é a nossa interpretação. Quando ele fala do Pink, do personagem, né, que foi uma estrela de rock frustrada com as suas escolhas ao longo da vida e tal, e aí você chega naquele momento da vida que, cara, você se entorpeceu no sentido de eu desliguei e agora nada me importa mais. Não me importo mais com meus sonhos, eu não me importo mais com aquelas coisas de quando eu era criança, que eu olhava pro meu futuro e eu via tanta coisa, boa, eu via tanta construção, e as coisas não foram acontecendo muitas vezes em função das minhas próprias escolhas, e aí quando a gente fica maduro, a gente consegue entender isso, porque são as nossas escolhas que nos levam pra onde a gente chega na vida, e aí ele se entorpece, e ele fala, cara, quer saber, eu não ligo, não tô ligando pra mais nada. E aí vou ficando naquela vida confortável, trabalho só pra ganhar dinheiro, só pra pagar as contas, tô numa situação tranquila. Sonho, não que sonho, isso é coisa de menino bobo, isso é coisa de gente boba, não, e nada vai fazendo mais sentido, sabe, assim, os seus sentimentos, eu tô muito ansioso, toma um remedinho, melhora. Eu quero emagrecer, toma um remedinho, melhora. Tô com dificuldade pra dormir, toma um remedinho, dorme. Eu tô com dificuldade pra acordar, toma um remedinho, acorda. Sabe, assim, você vai virando essa pessoa entorpecida. Então esse é o primeiro ponto, assim, que é essa parte da interpretação. E a segunda dica aqui é a pronúncia dessa palavra. Primeira coisa é que a sílaba tônica é o com. Com, que é a sílaba forte dessa palavra. Então, como que a gente pronuncia essa palavra da maneira correta? Comfortably. Comfortably. E esse com, a nossa boca fecha, os lábios encontram aqui, ó, e o som ele fica meio fechado no final dessa primeira sílaba. Comfortably. Comfortably. Comfortably numb. Comfortably numb, ok? Dentro do ritmo fica assim. I have become comfortably numb. Entra o solinho e aí repete. I have become comfortably numb. E aí a gente volta pro médico. Então a gente viu o paciente tentando se expressar, tentando falar alguma coisa, e agora a gente volta pro médico, pra pessoa que tá ali tentando ajudar, tentando prestar algum socorro, vamos dizer assim. E aí o médico fala o seguinte, ok. E aí, com eco, ok, beleza, tudo bem. Just a little pinprick. Então o médico provavelmente já entendeu ali alguma coisa que tá acontecendo na situação, e ele vai manipular alguma medicação, provavelmente intravenosa, ele vai aplicar uma injeção. Então a pinprick é só uma picadinha. Então, ok, just a little pinprick. Vai ser só uma picadinha. Tipo, não vai doer. Vou resolver a sua dor, eu vou aliviar a sua dor, eu vou te aplicar uma medicação e vai ser só uma picadinha. Just a little pinprick. And there'll be no more... E aí não vai ter mais, and there will be no more, não vai ter mais o quê? Não vai ter mais dor. Mas ele não usa a palavra pain. There will be no more pain. There will be no more... porque provavelmente o paciente estava, né, lá, tipo assim, tá doendo muito, e fazendo, tá doendo muito. Então, there will be no more, não vai existir mais esse, dessa dor que você tá sentindo. But you may feel a little sick. Mas você pode se sentir um pouco enjoado, você pode sentir um certo mal-estar, mas você pode sentir. But you may feel a little sick. Um pouco mal, você pode sentir um pequeno mal-estar. Vamos cantar? Let's go! Ok. Just a little pinprick, and there'll be no more but you may feel a little sick. Okay, just a little pinprick, and there'll be no more but you may feel a little sick.
E o médico continua perguntando. Agora ele pergunta assim: Can you stand up? Você consegue se levantar? Então a pessoa, provavelmente o médico manipulou lá o remédio, a medicação, a pessoa estava sentada e aí ele pergunta. Então aplicou a medicação e ele pergunta: você consegue se levantar? Can you stand up? I do believe it's working good. Eu acredito de verdade que isso esteja funcionando bem. A medicação que eu acabei de aplicar, eu acho que ela tá funcionando bem. I do believe. Olha só, Renata, por que o verbo auxiliar do tá aparecendo aqui numa frase afirmativa? O do a gente geralmente usa para auxiliar a negar, né, nas frases negativas do presente, e para auxiliar a fazer perguntas também no presente. Só que a gente pode usar o verbo auxiliar em frases afirmativas também, quando a gente quer o quê? Enfatizar alguma coisa. Então, I do believe, eu acredito mesmo. I do believe it's working good. Work, que é o verbo trabalhar e que também pode adotar o sentido, o significado de funcionar. Então, quando alguma coisa tá working good, ela tá funcionando bem. I do believe it's working good. Eu acredito mesmo que tá funcionando bem. That will keep you going through the show. Isso vai te manter indo pelo show. Isso vai conseguir fazer com que você vá lá e consiga fazer a sua performance através do show. No sentido de, cara, isso vai te manter de pé durante o show. Isso vai dar uma aliviada na sua dor. Essa medicação que eu acabei de te prescrever aqui, que eu acabei de manipular, vai conseguir te manter de pé e vai conseguir fazer com que você vá lá e faça a sua performance durante o show. That will, então mais uma vez o will aqui, ó, modal verb do futuro. That will keep you going through the show. Isso vai fazer com que você consiga se manter de pé durante o show. Come on, it's time to go. Então, vamos, bora, levanta. Isso vai te manter lá durante o show. Você tem que ir lá e tem que se apresentar. A plateia tá toda lá fora. Vambora que você precisa ir. Come on, it's time to go. Vamos nessa. É hora de ir. Dentro do ritmo, fica assim, ó. Can you stand up? I do believe it's working. Good. That will keep you going through the show. Come on, it's time to go. Can you stand up? I do believe it's working. Good. That will keep you going through the show. Come on, it's time to go. E aqui entra mais uma vez o paciente tentando se comunicar com a pessoa que tá ali do lado de fora, que dependendo do contexto, da interpretação, do momento, pode ser o paciente tentando falar com o médico, pode ser a pessoa que se fechou dentro dela, tentando se comunicar com alguém que tá ali do lado de fora, tentando oferecer algum tipo de ajuda. Aí vem o refrão de novo. There is no pain, you are receding. Não tem dor, você tá regredindo. A distant ship smoke on the horizon. Apenas uma fumaça de navio distante no horizonte. You are only coming through in waves. Eu só consigo te enxergar, você só tá vindo, a sua imagem só tá chegando até mim através de ondas. Your lips move, seus lábios se movem, but I can't hear what you're saying. Mas eu não consigo escutar o que você tá dizendo. Aqui dentro dessa interpretação também me veio na cabeça assim, pessoas que às vezes estão tentando se comunicar, mas uma não tá nem um pouco afim de escutar o que a outra tá falando. Sabe, você já teve essa sensação assim que você tá tentando conversar com alguém, você tá tentando colocar o seu ponto de vista, mas a pessoa ou porque ela é tão dona da razão, ou porque ela não tá afim mesmo de trocar uma ideia, que parece que você vai conversando e a pessoa não escuta, ou vice-versa, né? Às vezes tem alguém falando uma abobrinha tão grande na sua frente, os lábios da pessoa estão mexendo, mas você meio que se projetou numa outra dimensão para não escutar aquilo. Pode adotar esse sentido, esse significado também. Your lips move, but I can't hear what you're saying. Vamos de novo, devagarzinho, vai junto comigo. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You're only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You're only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying.
E aqui, mais uma vez, o paciente agora descrevendo um outro momento da infância. Então, ao longo da música, o paciente ele vai acessar duas memórias. A primeira memória é de quando as mãos dele pareciam como dois balões, e ele tá acessando aquela sensação de novo. E agora ele vai contar de uma outra passagem da infância, que é a seguinte: When I was a child, quando eu era uma criança, I caught a fleeting glimpse. Eu tive uma visão fugaz. Eu tive uma visão, sabe? Tipo, quando eu era criança, eu tive uma visão de alguma coisa. I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. Pelo canto aqui, ó, pelo canto. Então, corner, que é a esquina. Dependendo do contexto, ao invés de traduzir como esquina, a gente pode traduzir como canto. Então, out of the corner of my eye, pelo canto aqui do meu olho. Quando eu era criança, eu tive uma visão fugaz, bem pelo canto aqui do meu olho. E aqui a gente pode fazer a associação, né, com todos os sonhos, com toda a vida, com tudo aquilo que a nossa criança uma vez viu pra gente, pra nossa vida, pro nosso futuro, de todas aquelas coisas que a gente ia fazer, que a gente ia realizar, que a gente ia correr atrás, que a gente ia conquistar. Então, nesse sentido, eu era criança e eu tive uma visão fugaz, bem aqui, pelo canto do meu olho. Out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. Então, aqui, ó, são duas frases no passado. I turned to look, eu me virei pra olhar, but it was gone, mas já tinha sumido, já tinha desaparecido. E aqui a gente também pode fazer várias interpretações do tipo, o tempo passou rápido demais. Num piscar de olhos, na hora que eu virei, já tinha ido. Aquelas visões todas que eu tinha já não existiam mais. Lembra? Ele se tornou uma pessoa confortavelmente entorpecida, que não liga mais pra muita coisa. Quando ele era criança, ele tinha todas essas visões aqui, pelo canto do olho dele. E ele se virou pra olhar e já não tava mais lá. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. Aqui é a segunda expressão idiomática. Só nessa música duas, hein? Só nessa música duas. I cannot put my finger on it now. O que significa esse idiom? O que significa essa expressão idiomática? Eu já dei dica pra vocês aqui de alguns dicionários online que eu geralmente recomendo pros meus alunos. Esse aqui é um deles, que é o The Free Dictionary. E o The Free Dictionary é muito bacana porque tem uma parte lá só de idioms. E aqui a gente consegue ter acesso à definição dessa expressão idiomática em inglês. Então, ó, to put one's finger on something. O que isso significa? To recognize or recall fully, clearly or correctly. Então é reconhecer ou relembrar alguma coisa completamente, ou de uma forma clara, muito claramente, ou de uma forma muito correta, com muita precisão. Então quando você consegue se lembrar de alguma coisa com muita precisão. Usually used in the negative. Então geralmente essa expressão é usada na forma negativa. Alguns exemplos que a gente tem aqui, ó. I can't put my finger on what this is reminding me of. Eu não consigo pegar, eu não consigo ter a visão muito clara do que isso daqui tá me lembrando. Então acontece uma situação que tá te lembrando de alguma coisa, mas você não tá conseguindo put your finger on it. Você não tá conseguindo pegar. Sabe quando você fala assim, nossa, isso aqui tá me lembrando de alguma coisa? Eu não tô conseguindo acessar essa memória. I can't put my finger on it. E o segundo exemplo, there is something off about her story. Tem alguma coisa que não tá encaixando, tem alguma coisa fora, off, na história dela. There is something off about her story, but I can't put my finger on it. Mas eu não tô conseguindo pegar o que é. Tem alguma coisa esquisita que não tá encaixando nessa história aí que ela contou, mas eu não tô conseguindo pegar, tô conseguindo saber o que é. But I can't put my finger on it. Pegou a ideia da expressão idiomática? Você tá vendo tanto que é importante entender a expressão idiomática, tá vendo? Aqui na música do Pink Floyd, quando ele vem pra estrofe, quando a gente vem aqui pro contexto, depois de ter entendido essa expressão idiomática, olha como é que fica mais fácil entender o que ele tá querendo dizer. Quando ele era criança, ele teve uma visão fugaz, bem aqui pelo canto do olho dele. Ele virou e já não tava mais lá. E agora ele não consegue pegar, ele não consegue ter uma visão clara do que era aquilo que ele via quando ele era uma criança. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. Essa pra mim é a frase mais forte dessa música. E é aquela frase que, cara, fica o convite aqui pra sua reflexão, pra nossa reflexão, do que você fez. O que você fez com a criança que mora dentro de você, sabe? Real mesmo. O que você fez? Você abandonou ela? Você largou de mão? Tudo que um dia ela quis, tudo que um dia ela sonhou, você deixou pra lá? Fica o convite pra você revisitar essas memórias, revisitar essas coisas. Que essa frase é uma frase muito impactante, é uma frase muito forte. Quando ele fala, the child is grown, a criança cresceu. The dream is gone. E o sonho se foi. The child is grown, the dream is gone. And I have become comfortably numb. E eu me tornei uma pessoa confortavelmente entorpecida. Dentro do ritmo da música, fica assim. When I was a child,
I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. And I have become comfortably numb. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. I have become comfortably numb. E aí, me conta qual que é a sua interpretação dessa música, desse clássico. Você interpretava dessa maneira ou você tinha alguma outra interpretação? De verdade, me fala aqui nos comentários, eu quero saber, eu quero entender qual que é a sua viagem na letra dessa música, como que você tentou acessar de alguma forma esses sentimentos que foram passados ali pelos dois ao longo da composição dessa música e da construção dessa obra-prima que foi The Wall. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, deixa pra mim o seu like aqui, é muito importante. Se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse aqui. E compartilha. Sabe aquele seu amigo que também gosta de música, que curte Pink Floyd? Vai no botão aqui de compartilhar e manda esse vídeo no WhatsApp aí, nos seus grupos, ajuda a divulgar esse conteúdo e a mensagem dessa música, que de verdade é muito bonita, é muito profunda. Quando a gente adota determinadas interpretações, a interpretação que eu faço, que você acabou de ter acesso aqui ao longo deste vídeo, realmente me faz pensar sobre muitas coisas. E acima de tudo, fica o meu convite pra você. Se você já consegue perceber que ao longo da vida você foi essa pessoa que foi ficando confortavelmente entorpecida, sai daí, cara. Recupera seus sonhos, recupera as suas vontades, recupera a sua criança interior e não seja essa pessoa confortavelmente entorpecida, que ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui nesse mundo. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa aula. Fica agora com o karaokê. Lembrando, não vai ter os solos do David Gilmour, mas tem a parte do inglês para você poder cantar e praticar quantas vezes forem necessárias até que você consiga o seu objetivo de cantar a música sem precisar recorrer à leitura da letra. É isso por hoje, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.